Pronto. Bolos nivelados, a gente vai começar agora aqui, ó, vindo pro cake board. Eu já quero começar a falar com você sobre isso. O pratinho que você escolhe para colocar os seus bolos também faz diferença. Sabe aqueles pratinhos de isopor? Sabe que se você forçar assim, ele chega a dar uma dobradinha? Então, ele interfere diretamente na estrutura do seu bolo, porque a gente vai fazer uma estruturação aqui com a massa manteigada, que é minha massa clássica, minha massa base, porque a partir dela a gente consegue fazer vários outros sabores e ela já é sucesso garantido com os meus clientes e com os clientes dos meus alunos. Só que esse bolo de massa amanteigada é um bolo mais pesado, né? Ele não é, por exemplo, uma massa pão de ló, é um bolo mais à base de ovo. A gente aera esse ovo, então ele fica um bolo mais fofo, né? Mais leve, consequentemente. Então, na hora de estruturar um bolo de 15 centímetros, por exemplo, com a massa pão de ló, ele, consequentemente, no final da montagem vai ser um bolo mais leve. A massa amanteigada, não. Ela, consequentemente, vai ser um bolo mais pesado. Então, se você tem um bolo mais pesado, você precisa de um pratinho também que seja firme para segurar esse bolo. Porque depois que ele estiver confeitado, se você pega aquele pratinho que é de papelão, minha filha, ele vai fazer uma mini barriga aqui no seu bolo e quando você botar lá na mesa do cliente de novo, o que vai acontecer? Vai dar, ó, bolha de ar aqui, bem no pezinho do seu bolo, já todo confeitado lindão. Então, não faz o que eu tô te falando. Compra esse pratinho aqui, ó, tá? Vamos lá, então? Primeiro passo aqui, ó. Uma das coisas que vocês fazem muito é fazer uma colinha aqui. Ah, Inês, mas eu sei que tem que fazer a colinha. Mas aí faz a colinha economizando. Faz a colinha só no centro, sendo que o diâmetro desse bolo aqui é muito maior. O que acontece? Às vezes, quando você vai levar esse bolo, a colinha não está nele todo, não é suficiente para colar ele nesse pratinho. E aí, se o bolo der uma andadinha, também vai comprometer na estruturação do seu bolo. Então, o que você precisa fazer? Olha aqui para o diâmetro do bolo e já imagina aqui no seu pratinho. Então, você já coloca uma quantidade aqui, ó, que seja suficiente para poder essa massa ficar toda colada no prato, tá? E aí não tem jeito desse bolo derrapar, tá bom? Porque esse brigadeiro aqui, ele vai servir como uma cola para colar a massa no pratinho, tá bom? Então, agora a gente vai molhar o bolo. Eu tô usando aqui uma calda de leite condensado, tá? Eu só uso calda de leite condensado aqui na minha produção e só ensino assim para os meus clientes, para as minhas alunas também. Essa calda, ela tem mais ou menos um dedinho aqui de leite condensado e o restante de água. Por quê, gente? É importante de não colocar muito leite condensado para não ficar muito doce o nosso bolo, tá bom? Essa calda, ela vai entrar aqui para trazer umidade, vai agregar, sim, um pouco de sabor, mas a gente não pode melar muito. Por que eu escolho o leite condensado? Gente, pensa que o leite condensado, ele já foi pronto, ele já tem conservante suficiente para ficar meses na prateleira do supermercado, não é verdade? Então, essa calda aqui, além dela ser gostosa, não vai ser ela que vai azedar o seu bolo, tá bom? Porque ela já tem conservante suficiente e ela não vai correr risco do seu bolo azedar quando estiver lá na mesa do cliente. Vai que o cliente está fazendo uma festa, um churrasco, enfim, que o bolo vai ficar 4 horas lá e aí você usa uma calda só de leite. Então, o risco que você corre é grande, tá? Então, leite condensado e água é garantia de sucesso. Agora vem aqui e presta atenção, gente, nós vamos molhar esse bolo, essa massa, ela já é super fofinha e úmida, tá? Mas mesmo assim a gente molha ela, porque os padrões brasileiros é aquele cliente que fala, ah, eu quero um bolo bem molhadinho, então a gente dá mais uma molhada. O que a gente vai fazer? Para preservar essa massa, preservar essa lateral, porque pensa que essa lateral aqui, que é toda a estrutura do seu bolo, tá? Então você vai molhar essa massa, mas mantendo aqui uma distância de segurança da borda, ó. Eu deixei aqui meio dedinho mais ou menos de segurança. Eu não molhei até aqui a minha quina, tá? Porque eu quero preservar essa borda intacta e segura, tá? Então, meu bolo, ele vai continuar lindão aqui, sequinho na borda, mas no meio vai estar bem molhadinho, tá? Para vocês que gostam de saber, ó, eu usei aqui mais ou menos
essa quantidade de calda. Dou uma chacoalhada aqui, uma mexida nesse bolo para essa calda descer e viro o meu bolo. Por que que eu viro o meu bolo? Porque eu gosto do acabamento dessa parte da bundinha do bolo, né? Que essa parte aqui é uma parte mais firme também. Ela é uma parte que aguenta mais estrutura do bolo, né? Porque aqui você vê que ela é um pouquinho mais... ela tá um pouco mais segura do que essa parte aqui que tá totalmente exposta. E porque você já estruturou algum bolo que você vai colocar o recheio e o recheio fica descolando da massa do bolo? Porque se a gente molha a massa do bolo aqui e depois a gente vem para colocar o recheio, a umidade não deixa esse recheio colar na massa. Então, esse também é um dos motivos que depois de apanhar muito, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou virar a massa. E aí eu vi que virando a massa fez toda a diferença no meu acabamento e na minha estruturação, tá? Aí agora eu venho com o recheio. O recheio que eu estou usando é um recheio de brigadeiro, básico, clássico, com chocolate 50%. Eu venho aqui com o bico 1A, o bico perlê, aquele bico redondinho, sabe? Que eu uso pra caramba aqui nas minhas produções. Eu imagino aqui, idealizo também meio dedo, não pode ser muito para dentro, porque senão você perde recheio na fatia. Então, é mais ou menos meio dedo para dentro para a gente começar a rechear esse bolo, tá? Então, ó, eu viro esse saco de lado. Você precisa ter atenção porque o bico não é assim, tá? O bico é de lado, porque eu quero que saia perfeitamente todo esse tubo aqui, ó, de recheio. Se eu coloco assim, em pé, pode ser que você dê um pouco volume, que você encoste muito no bolo, esse recheio vai ficar muito fininho. Então, o padrão que eu encontrei para estruturar os meus bolos, sempre com as mesmas quantidades de recheio, sem ter que ficar pesando, ter que, pesa quanto que eu gasto nisso, quanto que eu gasto daquilo, eu já estruturei dessa forma aqui, ó. Então, eu coloco uma volta de brigadeiro no bolo inteiro e uma outra volta, uma outra camada em cima. Aí, aqui, eu botei o meu crocante de caju e vou vir agora com a minha segunda camada de recheio. Eu faço por cima, meu bico de lado, tá vendo? Ó. Vou fazer um reforço aqui do lado para unir essas duas camadas e eles ficarem bem firminhos. E agora eu vou preencher todo esse espaço aqui dentro. Tem jeito disso aqui ficar ruim? Não tem como. Chocolate com crocante de castanha de caju, gente. É sucesso na certa. Deixa eu botar aqui, completar, só falta um pouquinho. Deixa eu pegar uma espátula. Aí você pode vir e percebeu que ficou um pouco, alguma coisa mais pro alto, você dá uma nivelada, tá bom? Ó. Tô botando aqui entre um espacinho e outro para ficar bem fechadinho. Tá aí uma coisa que eu nunca ouvi na vida. Nossa, mas esse bolo tem tão pouquinho recheio. Então, ó, nós fizemos como se fosse aqui um bombom de castanha de caju, né? Ficou legal. Agora a gente vai vir com a segunda massa, tá? Mesmo processo. Molha a massa. Deixa eu pegar essa daqui. Peraí, prefiro essa. Ó, molho a massa. Molhei. Desceu. Virou. Encaixo em cima. Vocês estão percebendo a facilidade que eu manuseio essa massa? Que eu pego, que eu molho, que eu viro, que eu... Super tranquilo, tá? E aí agora eu venho, encaixo ela aqui em cima, dou uma acertada assim, ó, coloca a mão, tá vendo?
para me assegurar de que ela tá encaixadinha, tá? Em cima. Deixa eu limpar minha mão aqui. Uma coisa que me dá agonia é ficar com a mão melada. Agora eu vou vir e vou fazer um outro recheio aqui em cima. Mas para isso, eu também vou precisar da contenção. Já que eu usei chocolate embaixo, eu também vou usar essa contenção em cima, mas poderia ser de outro sabor, tá? Só que é aquela coisa, você tem que tentar imaginar que na sua produção você tem que otimizar o máximo de tempo, tá bom? Então, eu já sei que a cliente pediu chocolate preto embaixo, eu vou fazer a contenção de chocolate branco em cima também, a não ser que você tenha realmente um brigadeiro branco, enfim, que você queira colocar para poder combinar, tá? Eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu falei no início, respeitando aqui meio dedinho para dentro do bolo. E eu vou vir com a minha geleia, até sujei aqui o potinho, ó, a minha geleia de damasco, ó. Okay. Então, já coloquei ela aqui direto no meu bolo. Vou fazer uma outra camada aqui do meu recheio em cima. Vou unir os dois recheios aqui, as duas camadas de recheio, e agora eu vou colocar por cima uma mousse. Ó, sente essa mousse, gente. Ó, olha isso aqui, olha. Super firme, linda, maravilhosa, aerada. É uma mousse de chocolate branco, tá bom? Deixa eu pegar aqui outra espátula. Como a mousse de chocolate branco, a geleia de damasco ela não é tão doce, né? E a mousse de chocolate branco, eu acho que ela vai dar um destaque legal para o damasco na hora de cortar essa fatia e ela não vai interferir tanto no sabor do damasco, porque ela é uma base neutra. Então, vai ficar super legal. Na camada de baixo a gente tem o chocolate, que é super potente. A gente tem a textura do crocante e em cima a gente tem outra textura, que é uma textura de geleia, junto com uma mousse aerada, gente. Então, esse bolo aqui vai ficar uma explosão de sabor. E toda vez que a gente for usar mousse, a gente precisa fazer essa contenção aqui, tá? A gente não pode simplesmente, olha só, pegar essa mousse e colocar no bolo sem nada do lado. Essa contenção aqui de brigadeiro é o que vai segurar ela aqui dentro, tá bom? Então, agora a gente vem aqui, molha a próxima massa. Aquele todo o processo. Encaixa em cima certinho e tá pronto o nosso bolo estruturado. Olha só o que eu falo com vocês sobre a estruturação. Você olhando aqui esse bolo, gente, a gente só de olhar para ele, a gente já fala, é um bolo estruturado. Não é aquele bolo que você vai fazer aí na sua casa que você vai falar, ai, será que vai dar certo? Será que não vai derrapar? Será que não vai escorregar? Será que não vai rachar? Só de olhar ele aqui, sem ele ter descansado, sem nada na geladeira, de olhar para ele, você já vê que ele é um bolo estruturado. E isso porque eu quis trazer para vocês recheio com mousse, com geleia, com crocante, para vocês verem que sim, dá para usar diferentes tipos de recheio e ter um bolo estruturado, desde que você tenha um método, desde que você tenha a técnica correta, tá bom?